Olá, que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, dando sequência ao nosso estudo, hoje nós começamos com a segunda parte, que é o das manifestações espíritas, capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria. Então vamos lá, recapitulando, né? Foram dadas as noções preliminares, do qual se discutiu o propósito do espiritismo, falou-se sobre as pessoas que não acreditam, que desafiam, que se portam de maneira contrária ao espiritismo, e também se falou das várias formas das pessoas que praticam o espiritismo, né? E são todas elas categorizadas. E aí, como eu havia dito, eu acho que você deve ter em mãos um caderno, né, de anotações para possíveis questionamentos futuros, tá? Então, vamos lá. A ação dos espíritos sobre a matéria. Estando descartada a opinião materialista como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão a ser reduzida à sua mais simples expressão encontra-se singularmente desembaraçada. Poder-se-ia perguntar, de início, por que seres inteligentes que vivem de alguma forma no nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer. A própria razão diz que, para isso, não há nada absolutamente impossível, e já é alguma coisa. Esta crença tem, de outra parte, para ela, o assentimento de todos os povos, porque se encontra por toda parte e em todas as épocas. Ora, a intuição não poderia ser tão geral, nem sobreviver aos tempos, sem apoiar-se sobre alguma coisa. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja. E foi preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se estamos em erro, estas autoridades o estão igualmente. Mas isto apenas são considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribui para fortificar a dúvida. Numa época tão positiva como a nossa, em que se procura dar-se conta de tudo, em que se quer saber o porquê e como de cada coisa, e foi a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Este conhecimento adquirido, o fato das manifestações, nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. A ideia que se forma dos espíritos torna, à primeira vista, o fenômeno incompreensível. Essas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do espírito sobre a matéria. Pergunta-se com alguma aparência de razão como pode ele agir materialmente. Ora, aí está o erro, porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa na morte, não sai despojado de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob aquela que nós os conhecemos. Observamo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão num estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são ou mutilado, conforme o gênero de morte, e de outra parte, veem-se e se sentem vivos,
alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu, e não compreendem porque estão separados dele. Continuam a ver-se sob sua forma primitiva, e esta visão produz em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão, a descrerem ainda vivos. Necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Dissipado este primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha da qual estão despojados, e não têm saudade. Sentem-se mais leves e, como desembaraçados de um fardo, não experimentam mais dores físicas e são muito felizes de poderem se elevar. Percorrer o espaço, assim como em suas vidas, fizeram-no muitas vezes durante o sono. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Têm uma forma, mas uma forma que não os oprime nem os embaraça. Têm, enfim, a consciência do seu eu e de sua individualidade. Que devemos disso concluir? É que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem três coisas. Primeira, alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segundo, o corpo, o envoltório grosseiro material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceira, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial servindo de laço entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma que se encontra. Dessa maneira, sempre com um envoltório, este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Então, eu quero fazer nesse momento uma pequena consideração, né? O que nós falamos já nos vídeos anteriores? Porque nós estamos encarnados, porque nós estamos vivos, então existe uma ligação que é muito, muito intensa do corpo ao espírito. Então, o corpo, que é matéria, é a condensação máxima da energia, certo? Formando, então, todo um campo magnético, prende o espírito com ela. A ligação entre o corpo material e o espírito é o perispírito, que está ali, né, na ligação dos chakras, né? Porque o que são os chakras? São os pontos de energia que nós irradiamos e nós absorvemos do meio. Então, toda energia que constitui o corpo são absorvidas nos chakras. Nosso corpo, através dos alimentos, através da respiração, produz a energia vital, que se associa àquela que ele recebe no momento da sua concepção, que é uma carga energética que deverá, ao longo da sua vida, ser consumida. Então, à medida que ele vai vivendo, ele vai consumindo energia primordial e vai metabolizando a energia que ele absorve dos alimentos e do ar. Isso vai fazendo com que essa energia entre em contato com o meio, né, e que possa recarregar o espírito, o seu perispírito, né, através do perispírito chegar ao seu espírito. Então, esse campo áurico, né, esse campo áurico do indivíduo é o que vai permanecer depois da morte. Então, o que vai acontecer? Permanecer não, é que ele vai desaparecendo para poder libertar o perispírito. Então,
nesse momento que a pessoa acaba morrendo por alguma causa externa, né, impedindo então que ele continue processando a formação de energia, né, que ele seja impedido de metabolizar os alimentos, a respiração, ou seja, os órgãos vão falecer, vão morrendo, né, os órgãos vão morrendo. E com a morte do corpo físico, esse campo magnético vai desaparecendo, essa atração vai se extinguindo, então o perispírito, os chakras vão parando as suas atividades, e então o perispírito vai se desligando do corpo, se desvinculando do corpo, e aí o perispírito então vai carrega sempre, né, o espírito no seu interior. Então ele vai se desligando do corpo e, portanto, então a mente que está ali no corpo, né, que é o espírito, que é a consciência, essa permanece viva dentro do perispírito. E aí o perispírito, como ele é, de certa forma, semelhante ao corpo morto, ele vai permitir que o espírito tenha todas as suas aptidões, facilidades, enfim, tudo que ele tinha em terra, ele vai ter no momento depois do desencarne. Então existe essa incompatibilidade, né, para o entendimento do espírito com relação ao corpo morto, né, e o corpo que ele está percebendo, que é o seu perispírito. E aí, por fim, quando passar essa parte, que ele entender que a consciência dele está aqui e não aqui no corpo morto, então ele vai se despojar do corpo, né, que ele tinha. E aí, portanto, vai ter entendimento do seu desencarne. Né, que a palavra já diz tudo, desencarne. Né? Bom, dando sequência. Este segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para servir-nos de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento, é, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta pelos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, não considerando senão o elemento material ponderável, priva-se na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicadas. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorrem na ciência. Algumas vezes, para a explicação de um fato, sua existência não é relevada somente pelos espíritos. Não. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento, e para não antecipar os fatos que iremos relatar, limitar-nos-emos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada do seu perispírito. Já se disse que o espírito é uma chama, uma chispa. Isso se deve entender do espírito, propriamente dito, como princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada, mas em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, de tal sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da do espírito, e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, pois, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito,
como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. É para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou instrumento de sua ação. A forma do perispírito é a forma humana, e quando nos aparece é geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito e sua vida. Poder-se-ia crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, amolda-se de alguma sorte sobre ele conserva o tipo, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. É ao menos o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, e que não têm senão o perispírito. É aquela sob a qual, em todos os tempos, representam-se os anjos ou espíritos puros, de onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertencem. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, que se podemos nos exprimir assim. Ela é flexível e expansível. Por isso, a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto, enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai. Transforma-se em uma palavra, presta-se a todas as metamorfoses, segundo a vontade que age sobre ele. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer reconhecer, pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Então, só fazendo uma rápida observação aqui, antes que acabe esquecendo. O perispírito é algo moldável, algo moldável. Só que essa modulação do perispírito vai depender da capacidade que o espírito tem em agir sobre o perispírito. Então, por exemplo, o sujeito morreu, a aparência que ele tinha enquanto vivo é aquela que vai estar presente no perispírito, porque como nós falamos lá, à medida que os chakras vão perdendo a sua atividade, o campo áurico vai se desfazendo, o perispírito vai se desvinculando, então ele vai carregar aquela forma, aquela aparência que ele tinha no momento da sua morte. Então depende lá do espírito, da evolução do espírito para modificar essa sua aparência externa. Não é porque ele fala assim, não, eu quero parecer como era criança e pá, parece como criança. Não, ele vai ter que ter um domínio sobre esse perispírito para poder fazer com que ele tenha a plasticidade de se apresentar tal qual a vontade do espírito. Bom, então, dito isso, a gente pode entender também outra coisa. Esse perispírito é aquele que vai se moldar ao meio no qual ele vai nascer. Então, se ele vai nascer noutro planeta, cuja forma física pode ser humanoide ou não, ele vai ter o seu perispírito modulado para poder abarcar, para poder controlar aquele corpo que vai ser agora animado noutro planeta, noutra esfera. Mas aqui na Terra ele tem que ser o quê? Humano.
Então o perispírito tem que ser o espírito de um ser humano. Tá? Ah, mas não pode ser igual no cachorro? Pode, só que para ser igual a um cachorro, esse espírito vai ter que estar na evolução do cachorro, e não na evolução do homem. Então, o perispírito do cachorro é da forma do cachorro, porque aquela é a forma na qual o planeta fez com que se desenvolvesse. Então, toda aquela história que a gente já está cansado de saber da evolução animal, da evolução dos seres, né, vai fazendo com que os corpos se adaptem melhor ao meio no qual eles sobrevivem, no qual ele pode se reproduzir, perpetuar a sua espécie. E nesse processo, aquele corpo animal vai estar modulando, né, de forma magnética, né, da terra para o espírito, né, da matéria para o espírito, ele vai estar modulando o perispírito que vai estar sendo criado. Então, aquele espírito, depois que o corpo morre, vai estar com o perispírito igual ao dele morto. E aí vai poder abordar um outro ser que tenha perispírito na mesma linhagem, na mesma forma, na mesma proporção. E assim é que tem que ser, né? Então, quando vai tendo uma evolução, então os hominídeos, vamos dizer assim, o Neandertal desapareceu e ficou Cro-Magnon. Então, Cro-Magnon tem uma forma mais, o Homo sapiens, tem um formato mais esguio, mais alto, não sei o que, cabeça um pouco menor, mandíbula menor. Então tinha características, né? E aqueles que foram neandertais, aqueles espíritos, não poderiam ser agora um Homo sapiens? Se ele tiver evolução para ser um Homo sapiens, ele vai poder ser, só que o seu perispírito deverá se moldar tal qual é o corpo do Homo sapiens. Já não dá mais para ser um perispírito de um Neandertal, um corpo de um Homo sapiens, né? Então, são essas modificações que foram acontecendo e, portanto, todo espírito encarnado aqui foi humano. Então, ele tem a forma humana, o perispírito tem a forma humana. Então, mas o cara é um reptiliano, para com isso. Isso aí não leva a nada. Tá? Se ele é um espírito que veio de um outro planeta lá, sei lá, de outra estrela, mas há muitos anos atrás, ele passou esses muitos anos moldando o seu perispírito para ser humano. E teve já algumas encarnações como humano. Então a gente tem que desmistificar, de alguma forma, aquilo que não se prova, né? Aquilo que são divagações da cabeça, né? Seguindo. Voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta do fato das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos. Viu-se, sob a influência de certos médiums, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e, de repente, esvanecem-se como uma sombra. A ação e inteligência dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, verificou-se deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente. Provam que são de matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente
de estado sólido para estado fluídico e reciprocamente. Então aqui já está dizendo uma outra coisa, né? Já está dizendo que a formação de certas partes de um corpo é possível mediante a evolução, como eu tinha dito, do espírito inteligente que está produzindo aquela forma através da energia do meio ambiente, transformando os fluidos que existem no meio. Então a gente não está aqui, não falou, mas em algum momento aqui na Gênesis vai estar falando sobre as qualidades de fluidos que permeiam todo o espaço. E esses fluidos é que acabam sendo manipulados pela inteligência. Só que para que isso aconteça é necessário um gasto, uma demanda de energia. Essa energia deve vir de onde? Provavelmente de pessoas que estão no recinto. Então, usando a energia fluídica das pessoas, foi-se várias vezes aqui apontado, materializado partes de corpo humano. E como são partes de corpo humano, o espírito que está materializando aquilo conhece bem. Conhece temperatura, conhece textura, conhece forma, movimento. Então, ele, através da energia emanada pelos vários corpos humanos presentes, esse espírito consegue, mediante o fluido básico do meio, transformar aquilo em algo tangível. Então, não é qualquer espírito que tem essa capacidade. Não é em qualquer lugar que se pode fazê-lo. E aí, portanto, mesmo que haja toda a perfeição aparente daquelas partes do corpo, aquilo não é duradouro por muito tempo, porque é uma energia transformada e ela vai ter a sua dissipação. Então, durante um certo momento, uma certa quantidade de tempo, aquela aparição foi possível de se fazer. Passou aquele tempo, aquilo se perde porque vai faltar energia no meio para poder construir. Que nem aquela mãozinha lá do Família Addams, né? Tananã, tananã. É só uma mãozinha que aparece ali, né? Então é o que aconteceu. Provavelmente isso aí foi não uma sátira, mas foi criado, né, a partir de que esses relatos foram bastante acentuados aí no século XIX, né? Então estamos terminando o capítulo 1. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, quer dizer do ser pensante, mas é inteiramente desconhecida. Não se revela a nós senão pelos seus atos. E seus atos não podem impressionar nossos sentidos materiais senão por um intermediário material. O espírito tem, pois, necessidade de matéria. Tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem o seu corpo. Ora, seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Tem em seguida, por agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual age, como nós agimos sobre o ar, para produzir certos efeitos com a ajuda da dilatação e da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então aqui está justificando o que eu acabei de falar, né? O uso dos fluidos do meio. Considerada dessa maneira, a ação do espírito sobre a matéria se concebe facilmente e se compreende desde logo que todos os efeitos que dela resultam entram na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Não pareceram sobrenaturais senão porque não se lhes conhecia a causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece. E esta causa está toda inteira nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar e da qual não se não admirará mais, dentro de algum tempo, como não se admira hoje da correspondência à distância pela eletricidade em alguns minutos. Talvez perguntem-nos como o espírito, com a ajuda da matéria tão sutil,
pode agir sobre os corpos pesados e compactos, erguer mesas e etc. Seguramente, não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob os nossos olhos exemplos análogos. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra seus mais poderosos motores. Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar as rochas, a eletricidade destruir árvores e perfurar muralhas, o que há de mais estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa erguer uma mesa? Quando se sabe, sobretudo, que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido, então aqui são as perguntinhas finais aí, né, para ficar fechando esse entendimento. E aí a gente volta aqui, né, a comentar esse final aqui do nosso capítulo 1. Foi dito nos vídeos anteriores. A manifestação do espírito, ela é sempre baseada nas leis da física. Não há nada de maravilhoso sobrenatural. Quando o homem começou a iluminar com a eletricidade, aquilo foi uma maravilha, foi maravilhoso, né, porque a eletricidade fazia a mesma coisa que faziam as chamas, né, iluminar. Então, no momento, ela parece ser um negócio miraculoso, tal, mas dali a pouco se torna rotineiro, e quando todo mundo sabe como é que acontece, aquilo então realmente deixa de ser fantástico e passa a ser uma coisa natural, né? A internet hoje, né, pensa uma pessoa no século passado e de repente vê a internet funcionando, conversando com pessoas à distância. Então, realmente o mundo vai se modificando, vai se transformando, e aquilo que parecia fantástico vai se tornando cada vez mais natural. Tá bom? Então, a gente para por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, nós temos muita coisa para estudar juntos. Se atente aí ao recado que eu deixei. Programe-se para fazer um estudo realmente válido para você, né? Tenha um caderno de anotações, tá? Faça a playlist dos vídeos que estão sendo colocados aqui. Interaja, faça seu comentário, sua discussão, peça para rever alguma coisa. Eu provavelmente vou começar a colocar pequenas avaliações, né, de interpretação de vídeo para que você possa fazer também na sua casa, ou printar, ou simplesmente resolver no próprio computador, que é simplesmente, né, um roteiro de compreensão de texto. Lembrando que também já estou fazendo a playlist sobre o meu livro A Vida Sob Nova Visão, e que em breve também vai entrar a Gênese de Allan Kardec. Então são os vídeos que estão sendo aí preparados também para a gente poder fazer mais e mais estudos sobre este assunto que é de longe, né, o mais importante aí para todos nós aprendermos, né? Tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria